Vamos lá, gravando. Esse tipo de vídeo nem é mais popular no Brasil, mas eu gosto de fazer ainda porque é legal. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um vídeo de fechar a porta. Não repara bagunça ainda que eu não arrumei o escritório e foi mal o barulho da cadeira. Vai continuar durante um bom tempo essa bagunça aqui até comprar as paradas. Enfim, sim, eu vou ter que gravar o vídeo. Foi uma decisão que demorou muito tempo, bastante tempo até. Não, foi bastante tempo mesmo, faz muito tempo que eu não gravo. Aconteceu muita coisa, eu casei, mudei de local, morava num lugar, em uma parte de Brasília, estou morando em completamente outra parte de Brasília. Aconteceu muita coisa, mas isso eu vou adicionando aos poucos. Eu não quero fazer um vídeo só de novidades, eu quero partir logo para o que eu tenho que fazer e quero fazer aqui. Então, basicamente, hoje eu quero falar um pouco sobre ouvir e obedecer. Há um tempo atrás eu tenho vindo estudando um versículo específico que, para mim, eu acho muito importante, que é o de Deuteronômio 6, versículo 4, que é um versículo muito importante, que é uma oração que o povo judeu fazia durante as manhãs, as tardes, as noites. É algo bem recorrente na cultura judaica, esse versículo, e é algo que, acredito que para nós como cristãos é muito importante. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E aí tem um pouquinho mais, mas eu gosto muito dessa parte. Esse versículo em si me chamou muita atenção, é um versículo que eu estou estudando ele ainda, muita coisa, mas eu queria compartilhar com vocês uma parte específica que é justamente a primeira palavra, que é ouça. Eu comecei a estudar, ver como essa palavra em específico, é isso que eu acho muito interessante. Na Bíblia tem várias coisas que a gente pega uma palavra só e a gente aprende milhares de coisas, diversas de coisas só nessa simples palavra. E é isso que eu acho muito interessante, muito intrigante, muito curioso, profundo também, desde a Bíblia. Então nós temos essa primeira palavra que é basicamente ouvir ou escutar, Ouça, escutem, Israel, o Senhor, nosso Senhor, o Senhor é único, e aí ele fala todo o resto, ame o Senhor, com todo o nosso ser, toda a nossa alma, capacidade, força. Ir mais a fundo um pouco no original, para saber um pouquinho mais sobre todo o contexto dessa palavra, para saber realmente como que é usado isso, porque realmente essas coisas que envolvem sentido me chamam muita atenção na Bíblia, coisas como ouvir, ver, falar, me chamam muita atenção porque é sempre para coisas mais profundas do que aquilo. Estou pensando nisso, obviamente que também ouvir não seria só um ouvir como ondas sonoras passando pelo nosso ouvido. Então essa palavra, ouvir, que eu não vou saber pronunciar ela, me desculpe, não sou fluente em hebraico. Mas essa palavra em específico, ela é muito recorrente, mas principalmente no Antigo Testamento, que você vê em muitas passagens, principalmente em Salmos, o salmista sempre falava, ouça-me, ó Deus, ouça Israel, ouça vocês, ouça o que Deus está querendo falar. Então é uma palavra muito recorrente na Bíblia. E a audição, obviamente, é uma atividade universal, uma atividade que todos nós fazemos e que na Bíblia sempre volta muito porque é uma atividade que nós, seres humanos, tendemos a não fazer com eficácia. A gente ouve, mas a gente não ouve da forma como a gente deveria realmente ouvir as coisas. Mas esse ouvir aqui não é um ouvir de ondas sonoras passando pelo seu ouvido, mas é um ouvir de focar, de prestar atenção. Em Gênesis 29, lá pelo versículo 33, a gente tem aquela passagem que fala que Lia, a esposa de Jacó, que não era amada por ele, Deus deu um filho para ela e ela colocou o nome dele de Simeão, ou se for pegar no hebraico mesmo, Shimon. Eu não sou bom em pronunciar outras línguas, então me desculpe. Diz basicamente assim, o Senhor ouviu, ou o Senhor chamar, o Senhor escutou, prestou atenção, focou no fato de que eu não era amada, no fato de ouvir, prestou atenção ao meu sentimento, ao meu lamento por eu não ser amada e me deu outro filho. Então ela colocou o nome dele de Shimon. Então Deus não apenas ouviu a oração de Lia, que ela não era amada, mas Deus prestou atenção, ele focou, ele deu realmente uma atenção naquilo, ele escutou ela por fato dela não ser amada e aí deu o filho. Então esse ouvir não significa só escutar, mas sim prestar atenção e focar. E ainda mais, esse ouvir significa responder a algo que você ouve, responder aquilo ao qual te foi falado. Salmo 27, versículo 7 diz assim, ouve a minha oração ao Senhor e tem compaixão de mim e responde-me. Os salmistas usam muito essa palavra porque eles estão pedindo para Deus responder aquilo que eles estão falando. Então esse ouça, Senhor, responda ao que eu estou falando, responda ao que o Senhor está ouvindo, responda ao que eu estou pedindo.
Então pedir para Deus ouvir, ao mesmo tempo pedir para Deus escutar, prestar atenção, focar no que você está falando e ao mesmo tempo pedir para que Ele venha intervir, para que Ele aja naquela situação. E da mesma forma Deus pede para que a gente faça o mesmo. Deus pede para que a gente ouça, preste atenção, mas ao mesmo tempo a gente venha agir em cima daquilo que Ele falou, em cima daquilo que foi falado, que nos foi dito. Em Êxodo 19, versículo 5, quando o povo chega lá no monte, né? O Monte Sinai, todo aquele, nossa, que show, aquele show cabuloso ali. Está escrito bem assim: agora, pois, se vocês ouvirem atentamente, se você chamar, se você escutar, se você responder ao que eu estou te falando, se você focar muito bem no que eu estou te dizendo, focar na minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar ou singular, em algumas versões tem isso, dentre todos os povos. Então Deus está falando basicamente, se vocês ouvirem realmente, prestarem total atenção, se vocês focarem totalmente, somente no que a minha voz está dizendo, se vocês responderem ao que eu estou falando para vocês, vocês serão a minha propriedade particular, peculiar, singular, privada, dentre todos os outros povos. E no original, neste versículo específico, a palavra é repetida 2 vezes, ou seja, não lembrar que tem essa parada de quando você repete 2 vezes, vai aumentando o ênfase. Então não é só você ouvir atentamente, é você ouvir muito atentamente, é você focar bastante, é você realmente responder ao que estão te falando. Exige um nível, uma intensidade aumenta, exige um nível mais intenso, mais profundo, mais intenso mesmo, de resposta àquilo que você está ouvindo. Então é como se Deus estivesse falando, ouça com total atenção, com muita atenção, foquem totalmente na minha voz e guardem a minha aliança, e vocês serão meu povo particular dentre todos, minha propriedade particular dentre todos os povos. Então nisso a gente entende que na visão de Deus, o ouvir e o obedecer, o ouvir e o fazer, é a mesma coisa, como se fosse o mesmo dois lados da mesma moeda. Aqui você ouve, aqui você faz, aqui você obedece. Então, ao mesmo tempo que você ouve, presta atenção, foca totalmente, você responde aquilo que foi falado para você. E segundo o dicionário Michaelis, você obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, estar sob a autoridade ou comando de alguém, agir de acordo com o estabelecido e regulamentado, cumprir ou observar, não resistir a um sentimento ou algum chamado, ceder a alguma coisa, estar ou ficar sujeito a uma força ou influência maior do que você. No Salmo 105, acho que do 5 ao 7, tem aquela famosa passagem de eles têm ouvidos, mas não ouvem. Justamente por isso, porque as ondas sonoras estão passando, mas eles não estão respondendo aquilo que Deus está falando, eles não estão prestando total atenção, eles não estão focando naquilo que eles estão fazendo, eles não estão ouvindo e obedecendo, eles só estão ouvindo. E isso, na visão bíblica, não é escutar, não é ouvir de verdade. Você só está deixando a onda sonora passar. Você ouvir e obedecer é como eu falei, é como se fosse 2 lados da mesma moeda. Isaías 43, versículo 8 diz: Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Ou seja, eles têm ouvidos, só que eles não conseguem escutar, eles não conseguem ouvir e fazer, ouvir e obedecer. Justamente por causa disso, o povo hebreu eles conseguiam ouvir audivelmente, as ondas sonoras passavam pelos ouvidos, só que eles não conseguiam executar, obedecer aquilo que era dito, eles não respondiam aquilo que Deus falava, eles não prestavam total atenção, eles não focavam naquilo que estava sendo falado para eles. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não é um ouvir apenas de ondas sonoras. Claro que sim, você ouvir a palavra, deixando as ondas sonoras entrarem por dentro do seu cérebro, sim, faz diferença. Não quero que você ache que eu estou falando que não vale a pena. Sim, vale, porque o seu cérebro guarda essas coisas. Muitas vezes, na hora que você ouviu ali, que você às vezes nem prestou total atenção, mas o seu espírito traz para você depois, olha isso aqui, que o seu cérebro guardou. Mas a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir não é um ouvir meia boca, não é um ouvir de só deixar ondas sonoras, mas é você ouvir e obedecer. Fé sem obras é morta, então é por isso que justamente você precisa ouvir e obedecer, ouvir e fazer. A prática, você ouvir e fazer. Você precisa focar, prestar atenção atentamente no que está sendo falado e responder aquilo que está sendo falado. Isso não vale apenas para a voz de Deus, mas também para as autoridades, né? O seu líder, o seu pastor, né? O seu chefe, claro, naquilo que não for contra a conduta cristã, obviamente, né? O seu pai, a sua mãe. Keith Green diz uma parada muito interessante, que a igreja não te faz crente do mesmo jeito que você ir no McDonald's não te faz o Big Mac. Então não adianta você ir e só ouvir ondas sonoras passando, e só
receber ali ondas sonoras, né, passando pelo seu ouvido, se você não prestar atenção, focar no que está sendo falado e responder, agir conforme aquilo que está sendo dito. Mas tudo aqui que eu falo, obviamente, se eu não pensasse antes na minha vida, eu seria um filho da mãe, seria um miserável. Mas é sério, porque eu falo isso muito pra mim mesmo. Eu sempre fui aquele moleque autodidata, né? Eu sempre aprendi tudo sozinho. Inclusive com o que eu trabalho hoje, graças a Deus, ganho bem, graças a Deus consigo suprir minha família aqui. Só que isso eu aprendi sozinho, né? Eu não tive pessoas para me mentorar, me ajudar. Eu aprendi tudo na raça, estudando, indo atrás. Durante 6 anos da minha vida focado só naquilo ali, foi sozinho. E isso é bom, porque você, obviamente, você não depende de outras coisas, você vai, se esforça e tudo isso. Ruim, porque geralmente pessoas autodidatas tendem a ser arrogantes. E eu falo isso pra mim mesmo. E minha esposa que começou a me dar esses bagulhos assim, essas puxadas assim, não foi antes da gente começar, foi antes da gente casar. A gente tava namorando ainda e ela que pensava assim, ó, para de ser arrogante. Você não é isso tudo, não, esse chocolate todo não, né? Esse biscoito tudo. Para de ser arrogante. E eu fiquei assim, putz, não sabia que eu era assim, cara. E eu tinha muito disso, de a pessoa ouvir, só que eu não estava ouvindo, eu não estava escutando de verdade, eu não respondia aquilo, não gerava uma ação, uma obediência dentro de mim, mediante aquilo que a pessoa estava falando. Deus está trabalhando ainda e continua trabalhando isso dentro de mim maravilhosamente, que é diminuir essa bola de arrogância que tudo que eu tenho. Não foi eu que conquistei, foi Deus que me deu. Foi ouvindo justamente o que Deus tinha falado para eu fazer. Então esse estudo me quebrou muito em relação a isso, que foi Deus me falando, viu, as ondas sonoras estão passando, mas você não está escutando. O que vai adiantar aqui não vai gerar efeito, porque você não está obedecendo, isso não é escutar. Creio eu que a pessoa que está aí, né, ministrando na sua igreja está aí mediante uma palavra de Deus, foi capacitada por Deus para estar aí. Então, ela tem uma palavra para você, tem uma palavra para a sua vida. Então, quando as pessoas forem falar, escute de verdade, abra seu coração e pense no final de toda a palavra, como é que eu posso agir em relação a isso? O que é que Deus quer que eu faça em relação a isso? Qual é a ação que Deus quer que eu tome em relação a isso? Porque toda a palavra de Deus, ela vai exigir da gente uma ação, uma obediência. E isso que é ouvir de verdade. Isso que é você realmente escutar o que está sendo falado. Beleza? Então é isso, gente. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu já gravei aqui de bruto, aqui já deu uns 22 minutos. Eu falo muito, então não quero gravar vídeos gigantes. Eu quero gravar pelo menos um vídeo por semana, mas eu quero colocar mais porque o YouTube tá chato. Então você tem que gravar mais vídeo pra dar certo as coisas. Mas é isso. Foi do nada aqui, eu tava deitado na cama e fiquei tipo, veio uma voz dentro de mim. Você tem que gravar, gente, meu irmão. Você chamou e foi pra gravar, então você tem que gravar vídeo. Aí comprei a câmera. Cara, beleza. Qual o propósito da câmera? Foi pra gravar vídeo, não foi pra fazer outras coisas, não. Então, Deus tá me dando esses puxão pra voltar pra gravar vídeo, algo que eu amo fazer, sempre gostei de fazer, adoro fazer isso. Então é isso, gente. Espero que você esteja bem com essa palavra. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários, fico feliz de responder vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam escutar da forma verdadeira, de forma correta, e não possam ser mais alguns só deixando entrar das suas horas por aí. Beleza? E isso vai fazer você crescer cada vez mais, ter meu filho crescer cada vez mais. Eu espero compartilhar mais da palavra com vocês. Minhas redes sociais estão aqui, né? Eu uso mais Instagram mesmo, sempre que ultimamente estou usando quase nada. Mas pode ir lá que eu vou usar, beleza? Pode ir lá que eu vou usar. E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva para colocar mais vídeos aqui, para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. E é isso, até mais. Beijo, um abraço. Fique seguro, né? Mas que nós estamos em um estado melhor de pandemia, mas ainda não foi extirpado totalmente. E tome cuidado. E é isso. Até mais. Até mais. Aí tem mais 2 vezes, né? Voltar a gravar me deixa meio doidinho às vezes. Tchau aí.